Você sabe como diagnosticar uma ruptura uterina? Nesse vídeo eu não só vou explicar como a gente faz o diagnóstico, mas também vou fazer com que esse assunto não saia da sua cabeça. Então fique comigo até o final, se realmente você quer aprender tudo sobre esse tema. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Júlio e hoje o assunto é ruptura uterina. Então bora entender o que é essa ruptura uterina. Bom, basicamente vocês já devem saber, né? Ruptura uterina, o nome é bem simples e bem óbvio. Ruptura uterina é um rompimento do próprio útero, da parede uterina, tá? E como é que acontece essa ruptura uterina? Basicamente, é uma ruptura que tem uma complicação de extrema gravidade e, graças a Deus, é bem raro de acontecer, tá? Tem algumas causas aí que acontecem, o motivo dessa ruptura uterina, que eu vou abordar mais para frente do vídeo, beleza? Mas ruptura uterina, basicamente, é isso que você está vendo no seu canto direito. Olha só, temos o rompimento aqui, ó, do músculo, né, do útero. Aqui a gente consegue ver o saco amniótico, olha só. E também conseguimos observar toda essa parede aqui, ó, é todo o útero rompido. Já entendemos a definição de ruptura uterina. Agora a gente tem que entender o que é essa ruptura uterina. Gente, pensa aqui comigo, se eu tenho uma ruptura uterina, eu posso ter ela de forma parcial ou completa. E quando eu digo isso, eu estou falando das capas do útero. Olha só, vamos parar para pensar aqui. Eu tenho uma classificação bem simples, sendo 1 e 2. Se eu te digo que a ruptura uterina completa, ela ocorre quando realmente tem a ruptura de todas as capas, olha só, presta atenção aqui na foto aqui de cima, vocês conseguem observar que o útero está completamente rompido, igual lá na imagem anterior, na primeira foto que eu mostrei para vocês, beleza? E se eu te digo que ele está incompleto, uma ruptura incompleta, é isso aqui que vocês estão observando no canto superior direito. Então, olha só, ele rompeu aqui o músculo do útero, mas ainda assim não rompeu completamente, certo? Então, tem uma capinha ali, tem uma película, tem uma acerosa ali, tá presente, beleza? Então, a gente tem essas duas classificações bem tranquilo. Fechou? Sendo assim, vamos entender as causas. Essa é a parte mais importante. E aqui, se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like maroto. Gente, pensa aqui comigo. A gente está falando de um rompimento, né? Um rompimento de um músculo. Então, quais seriam as causas mais prováveis que você pensaria? Vou botar 3 segundos na tela para você pensar. Me responde aí sem colar, hein? Vamos lá. Bom, pensou? Agora aqui, vamos comigo. A gente tem prováveis, por exemplo, o estiramento, né? A gente pode ter uma causa de polidrâmio, de gemelaridade, ou até mesmo, sei lá, outra coisa que cause que o útero fique grande. Então a gente tem um estiramento excessivo do útero, né? Isso pode ser uma causa de rompimento. Gente, outra coisa, por exemplo, a cirurgia uterina prévia. Se eu tenho uma paciente que ela já teve, por exemplo, uma cesárea, né? Ou até mesmo alguma cirurgia, a causa de ruptura uterina pode ser que seja essa cicatriz. Por quê? Pensa comigo, a gente tem um músculo e a gente faz uma cicatriz. Aquele tecido nunca mais vai voltar à mesma resistência que tinha antes. Então, aquela cicatriz ela pode se estender num limite que vai romper. Ou seja, se eu tenho uma cicatriz, consequentemente eu tenho uma probabilidade aumentada de ter uma ruptura uterina. Beleza? Então a gente tem exemplos de cesárea ou até mesmo ressecção, talvez, de um mioma uterino. Beleza? Pensando mais a fundo, uma indução de trabalho de parto. O que eu quero dizer com isso? Gente, aqueles medicamentos que você vai fazer a indução, né, para ajudar, para dar um auxílio, ele pode ser uma causa de ruptura uterina. Você pensa comigo, você está fazendo aquele útero trabalhar. Vai, meu filho, trabalha. Daí, um medicamento, dá sei lá, uma ocitocina, aquele útero vai contrair, rapaz, entendeu? Se essa paciente tem já alguma patologia, alguma causa, ou sei lá, alguma coisa anterior a isso, que ajude. Aí você imagina, vamos supor aqui um caso de uma paciente que tenha uma cicatriz anterior, né, ou seja, de cesárea talvez. E aí, na hora do parto, a gente faz a indução, né, com o uso de medicamento e aquele útero vai trabalhar de uma forma tão excessiva que aquele feto vai sair por onde for mais fácil. E aí, essa cicatriz acaba rompendo, fazendo com que tenha a ruptura uterina. Essa é a hora, meu amigo, que você tem que prestar atenção. Por quê? Isso aqui eu já vi muita gente falando, pô, eu não lembro fatores de risco de ruptura uterina. Então, você está mexendo no celular e está vendo o Instagram, deixa de lado o celular aí, presta atenção aqui no vídeo, que essa parte é fundamental para você gabaritar na hora da prova. Gente,
Então, se eu tenho uma paciente que já teve cesárea, como eu disse para vocês, a chance vai aumentar dessa paciente ter uma ruptura uterina, beleza? Isso é um dos casos mais frequentes que tem como fator de risco, cesárea anterior. Então, se você vê isso no caso clínico na prova, você já sabe a resposta, beleza? Gente, isso aqui eu não preciso nem dizer para vocês. Se eu tenho uma paciente que ela é um pouco mais velha, 35, 40 anos, a chance só aumenta, né? É uma paciente que já não tem aquela estabilidade que ela tinha quando mais jovem, então a chance dessa ruptura uterina acontecer vai ser maior, beleza? Outra coisa, galera, se eu tenho uma paciente que ela já teve 1, 2, 3, 4 filhos, poxa, quanto mais filhos eu tenho, mais cirurgias provavelmente eu vou ter, então automaticamente os riscos aumentam. Além da multiparidade, nós temos também os traumas abdominais, né? Ou seja, um acidente automobilístico ou até mesmo domiciliar pode ser que aconteça. É mais raro, óbvio, né? Mas não podemos descartar, beleza? Além do trauma abdominal, a gente tem a manobra de versão externa, certo? Quando a gente tem uma apresentação transversal, por exemplo, a gente tem que fazer aquela manobra para encaixar o bebê na posição cefálica para ficar mais viável para o parto, né? Isso já não se recomenda mais por conta desses riscos. A gente conversa ali com a paciente na hora, tenta fazer uma cesárea ou qualquer outra coisa que seja, beleza? Além do mais, temos também a perfuração uterina após um procedimento de curetragem, também pode acontecer. Dentro do que a gente abordou até aqui, você já conseguiu parar para pensar? A gravidade de uma ruptura uterina é bem complicado, realmente. Mas assim, se a gente for pensar um pouquinho sobre o assunto, como você aí acha que nós faríamos o diagnóstico? Gente, o diagnóstico é muito fácil. Eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Vamos falar sobre os sintomas e os sinais que são apresentados. E ali eu tenho uma característica fundamental patognomônico de ruptura uterina. Então, bora para os slides. Sendo assim, a gente tem os sinais e os sintomas que são apresentados durante essa ruptura. Pô, para pensar. Se eu tenho uma paciente que teve um rompimento de um órgão, qualquer um que seja, né? Falando aqui do útero, meu amigo, essa paciente vai ter muita dor, cara. Vamos lá. Temos a dor abdominal, olha só, bem característica, uma dor intensa. Temos os sinais de choque. A gente vai ter uma queda dessa pressão arterial. Essa paciente está em choque, taquicardia, vai estar pálida, ela vai estar gritando de dor. Então, perda de sangue vai fazer com que essa paciente entre em estado de choque, tá bom? Temos também a mudança súbita na atividade fetal. Pensa comigo, se eu tenho um rompimento uterino, o feto ele não tem mais aquele suprimento sanguíneo, automaticamente o feto vai entrar em sofrimento fetal, podendo levar até o óbito fetal. Gente, isso aqui é muito simples, tá? Não vamos enrolar, não vamos alongar aqui a situação. A gente tem um rompimento do útero, e se eu tenho esse rompimento, eu vou ter hemorragia, muita dor, e o feto que vai entrar em sofrimento fetal, porque não está tendo mais essa troca de oxigenação. Agora vamos entender aqui o diagnóstico. Como é que você faria esse diagnóstico? Basicamente, a gente tem que ter em mente que é clínico, né, cara? Se você tem uma paciente que é ali, pela sua avaliação, você tem hemorragia, você tem muita dor, e aí você não consegue mais avaliar a mobilidade fetal, o feto não está se mexendo mais. Então esse feto está em sofrimento. É muito simples de pensar. A gente tem esse feto que está em sofrimento. Automaticamente nós temos alguns sinais característicos de ruptura uterina. Olha só, essa imagem aqui tenho certeza que você já deve ter visto na sua aula teórica, prática, qualquer aula que seja falando sobre ruptura uterina, essa é a imagem que geralmente aparece. E essa imagem é patognomônio de ruptura uterina. Então, olha só, se a gente tem esse sinal sendo apresentado, meu, nem pensa, só vai. Xzinho, ruptura uterina e ponto, acabou. Gente, presta atenção, olha só. Nós temos uma ruptura uterina acontecendo talvez nesse momento. Talvez tenha rompido, talvez não tenha rompido. Mas como é que funciona isso? Eu vou usar uma analogia aqui e esse é o momento que você tem que usar a sua imaginação, tá? Porque eu não sou bom com analogia. Mas pensa aqui comigo, você está insuflando um balão, aqueles balões de festa. E aí o que acontece? Esse balão, conforme vai crescendo, aquelas fibras do balão, ela vai separando, vamos dizer assim. É a mesma coisa no útero. No abdômen acontece isso. A apresentação, aquela coisa bonita, né? O abdômen gravídico ali, houve tanta força ali que acabou separando essas fibras. Então, parece como se tivesse uma tensão que esteja puxando nessa região aqui do meio para baixo, né? E aí forma
essa tensão aqui dos dois polos, superior e inferior. Eu trouxe outras imagens aqui para ficar um pouco mais claro sobre isso. Olha só, além daquela imagem, nós temos essa aqui também. É mais difícil de ver, mas aqui a gente consegue observar uma elevação, tá vendo? Olha só, aquele famoso útero lombado. Então, galera, fica bem simples de entender. Esse sinal é o sinal de Brand-Fermel e você não pode esquecer na hora da prova. É muito importante para fazer o diagnóstico. Então, olha só, a gente tem aquele sinal que eu trouxe para vocês. E esse sinal vai ser maravilhoso se vocês conseguem observar com muita cautela. Mas não é o suficiente para a gente fazer um diagnóstico final, tá? Além daquele sinal que é muito característico na rotura uterina, nós temos que fazer essa avaliação clínica como toda, né? Ou seja, completa, perguntando e vendo, analisando as queixas que estão sendo apresentadas pela paciente. Então faz o exame físico ali bonitinho, verifica os sintomas que estão sendo apresentados naquele momento, lembrando que essa paciente vai estar morrendo de dor. Você tem que ser ligeiro, cara. Viu ali presença de dor, presença de sangramento, aquele útero ou abdômen lombada, conduta é cesárea de urgência. Além disso, nós podemos usar a ultrassonografia. Ela vai ser mais útil ali para ver essa posição do feto e também evidenciar se realmente teve a rotura uterina ou não. Temos uns casos mais extremos de fazer uma laparotomia exploratória, um caso já mais grave, né? Sendo necessário aí essa cirurgia para confirmar o diagnóstico e realizar o tratamento adequado. Bom, ainda não acabou, né? Temos vasa prévia. Júlio, peraí, o que é vasa prévia? Gente, vasa prévia nada mais é do que os vasos do feto, exatamente, do feto, estão expostos. O que acontece? Olha só, isso aqui que vocês estão vendo agora é uma vasa prévia. Exatamente. Tá vendo aqui a placenta nessa região? Então, o que acontece? Por algum motivo, esses vasos ficam expostos, sem a cobertura da placenta. Então, óbvio, fica mais fácil o rompimento desses vasos. Então, olha aqui, presta atenção, se eu tenho uma vasa prévia, que é exatamente isso, não concorda comigo que é muito mais fácil de ter o rompimento e, consequentemente, a hemorragia? O que acontece na vasa prévia quando tem uma rotura? Gente, simples, né? Eu vou ter o sofrimento fetal. Então você viu aí a vasa prévia como que é a apresentação, né? Os vasos estão expostos, então tem mais facilidade da gente ter esse rompimento, tá? E aí não tem essa posição do tecido placentário fazendo com que seja mais fácil esse rompimento. Isso que eu estou mostrando aqui é os vasos fetais, tá? Exatamente, os vasos fetais estão expostos. Com isso eu tenho uma facilidade de um rompimento e, consequentemente, a hemorragia. Bom, você concorda comigo a partir de tudo que eu disse? Se eu tenho uma vasa prévia, a chance é muito maior de haver um rompimento desses vasos, né? Que é o que chamamos de rotura de vasa prévia. Vamos concordar aqui que se esses vasos, por algum motivo, acabar se rompendo, eu vou ter uma mortalidade fetal aumentada. Afinal, ele é o suprimento de oxigênio para o feto, certo? E aí, quais seriam os fatores de risco que estariam agregados dentro disso? Já abordamos aqui no canal sobre placenta prévia. Isso é um fator de risco bem conceituado. Também a fertilização in vitro e as gestações múltiplas. E o diagnóstico, basicamente, a gente vai fazer uma ultrassom ou até mesmo uma ressonância. Júlio, eu já entendi o que é vasa prévia, já entendi o que é a rotura da vasa prévia. Mas qual é a conduta final? Vasa prévia, a gente só tem que ter um cuidado, né, antes que ocorra realmente essa rotura, porque se romper é mais complicado, tá? Então a gente vai fazer aquele controle lá a partir das 32 semanas de ultrassom, basicão. Dentro disso, corticoterapia, muito importante, entre 28 e 32 semanas de gestação. E a internação hospitalar entre 30 e 34 semanas. Então quais seriam as indicações para uma cesárea? Primeiramente, a gente tem que ter um trabalho de parto ativo ali, para a gente conseguir indicar essa cesárea. Então dá um check aí, quando houver trabalho de parto, posso prosseguir com a cesárea, beleza? Rotura prematura das membranas, né? Se eu tenho essa rotura, eu também posso fazer essa cesárea. O que mais? Desacelerações variáveis, repetidas, refratárias, a tocólise. Então se eu tenho essas desacelerações, que resumidamente aqui é quando o feto entra em bradicardia, já por conta das repetidas doses refratárias de tocólise, já é indicação de uma cesárea, beleza? Então dá um check aí e vamos embora. E também se eu tenho esse sangramento vaginal, que geralmente vem acompanhado de taquicardia
fetal ou até aquele padrão sinusoidal. Também é assunto da vitalidade fetal, que é quando os batimentos do feto eles estão em padrões de sinos, exatamente. Eles são como se fossem umas ondas, assim, sem muita movimentação. E aí, quais seriam as recomendações? A gente está indicado aí de 34 a 37 semanas já fazer um parto planejado, tá bom? O último, hein? Prometo, tá acabando. Rotura do seio marginal. O que é esse negócio? Isso aqui é uma condição muito rara e o diagnóstico só acontece depois do nascimento. De forma histopatológica, a gente consegue ter o diagnóstico definitivo, tá? Basicamente, é isso que vocês estão vendo aqui na foto. Essa rotura do seio marginal. E, como eu disse, a gente só consegue fazer o diagnóstico após o nascimento, tá? E como é que vai ser? Esse sangramento, que vocês têm que saber, é de origem materna, tá? Não tem nada a ver com o feto. Eles vão ter bom prognóstico tanto para o feto quanto para a mãe, e o diagnóstico, como eu disse, vai ser dessa forma. Quadro clínico muito simples, presta atenção. Sangramento indolor, pequena quantidade, vermelho vivo e sem alterações do tônus uterino. Ficou fácil, né? Conduta. Monitora essa paciente e expansão volêmica é o suficiente para a gente ter uma conduta adequada diante desse caso. O repouso é necessário para ter estabilidade. Considerações finais que eu tenho para dizer para vocês. Vai fazer prova amanhã, qualquer outro dia que seja, e o assunto que vai cair é a rotura uterina, não esqueça dos sinais clínicos apresentados. Vai ter presença de muita dor, vai ter a presença talvez do sinal de Brand-Forman e também hemorragia, tá? Então não esqueçam disso, levem para a prova. Turma, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te serviu de alguma forma, eu fico muito feliz. Então olha só, deixa aquele teu like para ajudar a gente, fortalecer o canal. E se você tem aquele amigo que está perdido na matéria, manda esse vídeo para ele para ajudar também, beleza? Então, beijo, valeu, fui, bons estudos, até a próxima.